para nós do Sebrae estar aqui ao seu lado nesse momento. Meu nome é Camila Regis, sou colaboradora do Sebrae Santa Catarina e vou estar aqui hoje no chat para auxiliar todos vocês durante essa palestra. A nossa palestra é sobre o tema Como controlar o fluxo de caixa se inicia agora às 16 horas com o palestrante Silvio Teles. A nossa palestra terá duração de 40 a 50 minutos e ao final da palestra o palestrante irá responder todas as dúvidas enviadas no chat. Então, você pode usar o chat para enviar a sua pergunta. Não se esqueçam, por gentileza, de manter seus microfones desligados, no mudo, e as suas câmeras também desativadas. Bem-vindo, Silvio, muito obrigada por essa parceria, por estar aqui conosco hoje, e boa palestra. Então, tá bom, muito obrigada, Camila. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa nossa plataforma aqui do Sebrae, né? Que é uma nova forma de ajudar o empreendedor, certo? Então, hoje me coube a grata satisfação de falar sobre fluxo de caixa, né? Por que que eu digo que é uma grata, né, satisfação? Porque dentro da minha experiência de gestão de empresas de terceiro como consultor e também dentro dos meus negócios, dentro das minhas empresas, essa é uma ferramenta que eu jamais deixo de olhar diariamente, porque é com ela que eu consigo manter as minhas contas da empresa em dia, consigo pensar em investimentos e consigo pensar em formas de poder gerar um melhor desempenho para a minha empresa, certo? Ela é uma ferramenta essencial para o gestor, indiferente do tamanho da empresa, mas ela é fundamental, certo? Então, só deixa eu ir me achando no meu negócio aqui, peraí. Aqui, então, meu nome é Silvio Terres, certo? Sou consultor e especialista nessas áreas financeiras e na área de custo, certo? Então, antes da gente tratar sobre como montar um fluxo de caixa, primeiro nós temos que entender o que é um fluxo de caixa, beleza? Porque quem tem empresa está acostumado a tratar com o seu contador do balanço. Mas se vocês perceberem, aquele balanço, ele nunca fecha com as informações de vocês, certo? Por que que ele não fecha? Ele não fecha porque o contador, ele faz o balanço de acordo com o regime de competência. E o nosso fluxo de caixa, ele é regime de caixa. O que que é regime de caixa? Ele controla pagamentos e recebimentos, certo? E essa questão, ela vem da onde? Ela vem exclusivamente do fechamento de caixa, banco, contas a receber e contas a pagar. E o contador, ele olha um pouco diferente, certo? Então, essa análise que eu vou mostrar hoje para vocês, que a gente vai conversar nesses próximos minutos, ele trata justamente do dia a dia de vocês, certo? Que é aquela operação que vocês têm do fechamento de caixa, fechamento de banco, contas a receber e contas a pagar, certo? No caso, né, quando eu quero analisar esse meu fluxo, certo? Eu vou sempre analisar um período, ok? Eu posso olhar ele para trás, ou posso olhar para frente, eu posso olhar ele semanalmente, eu posso olhar ele mensalmente, mas eu gosto de instituir dentro dos meus trabalhos sempre olhar 12 meses para frente. Então, por exemplo, nós estamos em maio, nós deveríamos ter um fluxo de caixa redondinho com as previsões de recebimentos e pagamentos até abril de 2021. Por que que eu gosto de um ano? Porque, raras exceções, as empresas elas têm sazonalidade em seu faturamento. Pô, às vezes fatura mais no inverno, mais no verão, fatura no final do ano, fatura mais na Páscoa. Então, cada negócio, ele tem a sua característica de sazonalidade, certo? Então, o que que acontece? Se eu olhar um ano, eu consigo enxergar todas as minhas
sazonalidades e saber o seguinte, pô, às vezes esse dinheiro que eu tenho hoje, se olhar na minha conta, eu tenho 10 mil reais, eu posso gastar? Não, de repente eu vou precisar ele lá de fevereiro do ano que vem. Então, esse dinheiro, com todas as minhas probabilidades de entrada e saída de dinheiro, esse 10 mil eu vou precisar daqui a 10 meses. Não vou precisar hoje. Agora, se eu gastar ele agora, ele vai me faltar lá na frente. Então, a ideia de eu olhar essa sazonalidade, eu olhar um prazo maior, é justamente para eu fazer o quê? Eu enxergar a minha sazonalidade, ok? Sem contar ainda que é o seguinte, né? Se eu tiver que fazer um planejamento para 12 meses, eu vou ter que pensar em todos os aspectos financeiros da minha empresa. Gente, automaticamente eu vou ter que fazer o quê? Conhecer a minha empresa, saber por que eu fiz as coisas. Então, se houver alguma coisa fora do comum, o que eu tenho que fazer? Eu sei exatamente onde eu tenho que mexer para melhorar, para ajustar. Por quê? Porque eu tive que fazer tudo a longo prazo, compreender? Então, assim, ó, eu sempre penso nele em 12 meses, é minha sugestão, ok? Aí, certo? Quando a gente fala em fluxo de caixa, nós temos que separá-lo. Ele é separado em duas partes, tá? O primeiro, que é o fluxo de caixa retroativo, que é um movimento de caixa, e o segundo é a previsão de fluxo de caixa, certo? Então, olha só, o fluxo de caixa retroativo, ele me mostra o quê? Ele me mostra tudo que eu paguei, tudo que eu recebi até hoje. Então, se eu quiser saber tudo que eu recebi e paguei do dia 1º de janeiro até hoje, dia 25 de maio, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um fluxo de caixa retroativo e vou enxergar o que eu recebi, o que eu paguei de cada situação, tudo bonitinho, conta a conta, beleza? Então, basicamente, essa informação vem da onde? Ela vem da onde? Do meu extrato de banco, do meu extrato de caixa. Eu tenho 10 bancos. São 10 bancos que eu tenho que fazer a conciliação para eu ter o quê? Para eu ter os meus números organizadinhos, fechadinhos, para saber o seguinte: eu gastei com energia, o que eu comprei de mão de obra, o que eu paguei o que eu gastei com matéria-prima, o que eu tenho de mão de obra, o que eu gastei com prolabore, tudo organizadinho. Então, quando eu falo num fluxo de caixa retroativo, eu estou falando em movimento de caixa, certo? Então, e ele permite, essa análise me permite, porque se eu começar a olhar, imagina o seguinte, o fluxo de caixa, eu olho mês a mês o mesmo gasto de energia elétrica. Pô, tem um mês que eu gastei 1.000, outro eu gastei 200, tá? Pô, não deveria, né? Se a minha empresa ela é uniforme, por que um mês eu pago mais, um mês eu pago menos? Então, nessa análise da energia elétrica, por que eu paguei mais, por que eu paguei menos, a gente consegue enxergar o seguinte: poxa, se eu paguei 1.000 em janeiro e 200 em fevereiro, isso quer dizer que eu paguei demais em janeiro. Por quê? Então, eu tenho que começar a entender. Então, essa análise do que passou, ela é importante para isso, para eu enxergar os desvios que eu tenho e começar a corrigir, certo? E sempre, né? Então, se eu quero olhar o meu fluxo de caixa todos os dias, ok? Que eu sou a favor disso, que o fluxo de caixa é uma ferramenta que o gestor ele tem que analisar ela todo santo dia. Então, para isso, todo santo dia eu tenho que fazer o meu fechamento de caixa e meu fechamento de banco. Eu quero olhar meu fluxo de caixa diário, eu quero semanal, por exemplo. Beleza? Então, fecho caixa e banco semanal. Mas, normalmente, quando eu deixo para fechar caixa e banco num período maior, eu acabo me perdendo e não sabendo exatamente as diferenças e o valor não fecha. Se eu faço diariamente, eu consigo ser mais produtivo e consigo ter uma informação melhor para tomada de decisão. Compreenderam? Porque a ideia do meu fluxo de caixa, ele é o quê? Ele ser uma ferramenta para tomada de decisão. Aí vocês vão me dizer: pô, Silvio, mas eu estou olhando o que já passou. Mas, gente,
Como é que eu vou projetar o futuro se eu não conheço o passado? Então, obrigatoriamente, eu tenho que saber o que está acontecendo para aí sim eu pensar em projetar o futuro, certo? Então, essas coisas eu tenho que saber. Onde eu estou, para onde eu quero chegar. Então, eu preciso ter esse movimento fechado para eu poder pensar o quê? Pensar para frente. Compreenderam? É um raciocínio bem simples. Agora, quando eu estou falando em fluxo de caixa, então eu estou falando em previsão de fluxo de caixa, que é aquilo que eu digo para vocês, que eu quero enxergar o que a empresa tem para pagar de hoje, ou melhor, de amanhã, que hoje o dia já foi, né? De amanhã, dia 26 de maio até 30 de abril de 2021. Então, eu tenho que pensar nisso, numa situação futura, certo? Quando, se vocês, às vezes, a gente ouve nas empresas que o cara não tem tempo para planejar, ele tem que ganhar dinheiro. Eu digo para vocês que isso é um grande erro, certo? Porque quando eu não planejo, às vezes, eu fico dando volta e não vou a lugar nenhum. Eu fico andando em círculos. Quando eu paro, penso, analiso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar estratégias e pensar melhor modelos para minha tomada de decisão, certo? Esse é o conceito de planejamento. Só que quando eu estou falando em fluxo de caixa futuro, eu estou fazendo o quê? Planejamento. Só que planejamento financeiro. Só que aí a questão é a seguinte: dentro da minha empresa, o que acontece dentro da minha empresa que não está ligada com o caixa? Que não está ligada com o meu fluxo, com a minha capacidade de pagamento? Compreenderam? Então, eu digo para vocês com certeza. Tem alguns administradores que vão discutir comigo, mas eu afirmo para vocês que não existe um planejamento da empresa sem um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro, ele passa por quê? Pelo meu fluxo de caixa projetado para alguns meses. Compreenderam? Então, ele vai me permitir analisar o quê? Ele vai permitir analisar a situação do caixa em datas futuras, identificar a necessidade de capital de giro, certo? Por exemplo, né? O que é o capital de giro? O capital de giro é aquele dinheiro que eu tenho sobrando para ir pagando as minhas contas todo mês. Aí esse dinheiro eu gasto hoje, amanhã entra de novo e assim vai indo, certo? Então, suponhamos que eu chegue e enxergue que em fevereiro, com toda a minha provisão de receita e despesas, em fevereiro vai me faltar dinheiro, certo? Se eu fizer, tipo assim, ó, se eu for assim, bem criterioso, eu posso fazer um belíssimo fluxo de caixa por dia, certo? Então eu posso chegar e dizer o seguinte, ó, dentro do meu histórico de pagamentos e de recebimentos, no dia 20 de fevereiro vai me faltar dinheiro. Então, dia 20 de fevereiro eu não tenho capital de giro. O que eu posso fazer? Bom, eu estou falando em 8 meses. Eu estou dizendo que daqui a 8 meses vai faltar dinheiro. Então, eu já posso tomar uma atitude. Eu posso tomar qual atitude? Eu posso deixar a coisa aí e buscar dinheiro emprestado no banco. Ou eu posso começar a ver o seguinte: pô, o que eu tenho de mais para pagar que está acabando com o meu capital de giro em 8 meses? Ou o que eu estou vendendo a menos que está me resultando nessa situação? O que eu tenho que fazer? Então, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando 8 meses antes do meu problema. Compreenderam? Então, a ideia de identificar a minha necessidade de capital de giro é justamente isso, é eu pensar na frente. A gente ouve muito que as pessoas querem, como é que é? Qualidade de vida, certo? Qualidade de vida em termos de, eu analisando empresariais, qualidade de vida é o quê? Cara, eu tenho minhas contas pagas, eu receber meu prolabore, ter tudo direitinho e eu ser feliz, beleza? Esse negócio de chegar de manhã cedo, não saber se tem dinheiro, ou nem dormir direito, porque no dia seguinte eu não sei se tem dinheiro, é isso que acaba comigo. Agora, se eu estiver pensando num fluxo de caixa e olhando para frente e enxergar assim, ó, tudo bonitinho com as entradas e saídas, lá na frente, que eu vou ter problema no dia 20 de fevereiro, daqui a 8 meses, gente, mesmo eu enxergando que eu vou ter esse problema daqui a 8 meses, certo? Que eu vou ter um problema, mas eu tenho 8 meses para resolver. Isso não vai me tirar o sono,
Porque eu posso ir tomando ações, aí eu começo a ter o quê? Qualidade de vida. É fazer o quê? Uma gestão planejada, programada e sempre direcionada para quê? Para manter a harmonia do meu negócio. Compreenderam? Então, o fluxo de caixa, ele me traz N situações que eu posso ir me ajustando, que eu posso ir tomando atitudes mais tranquilas, que eu posso ser feliz. Compreenderam? Porque esse é o nosso objetivo, né? Ser empresário e ser feliz. Então, assim, ó, como elaborar um fluxo de caixa? Porque, na realidade, eu estou mais focado na elaboração do fluxo de caixa futuro, porque o retroativo, ele é o resultado do que eu vi no meu extrato de banco, não tem mistério. Mas agora, dentro, o futuro, ele é o interessante, certo? Então, imagine o seguinte, ó, vamos criar um cenário na nossa cabeça. Eu tenho o seguinte, vamos pegar junho. O que eu tenho para pagar de junho? Em junho eu tenho que pagar meus financiamentos, meus empréstimos, parcelamentos, fornecedores, investimentos. Eu tenho minhas despesas variáveis, que são o quê? Imposto, comissão, matéria-prima, certo? Então, eu tenho N situações para eu poder... que eu tenho que pagar. E depois eu ainda tenho que pagar o quê? Meus custos fixos, que daí meus custos fixos... Jesus, né? A gente, se custo variável, eu acho umas 4, 5 despesas, se eu estiver falando em custo fixo, gente, nós vamos achar 3 páginas, que daí entra tudo. Água, luz, telefone, funcionário, férias, 13º, demissão, e assim vai indo. Tem um monte de coisa para pagar. É manutenção, é jardineiro, certo? E assim vai indo. É almoço, é transporte. Então, vai dar um monte de coisa para pagar. Então, o que acontece? Se eu olhar o meu passado, que é aquilo que aconteceu do dia 1º de janeiro ao dia 26 de maio, eu tenho mais ou menos os históricos e as datas que as minhas contas vencem, mais ou menos os valores aproximados, certo? Então, eu posso projetar 2000, eu posso projetar mês de junho, concorda? Então, se eu juntar tudo que eu preciso pagar, certo? Vamos que nós chegamos a 100 mil reais. Então, tudo isso aqui em junho, dentro do meu histórico de janeiro a maio, eu tenho 100 mil para pagar. Então, eu vou considerar que eu tenho para pagar 100 mil reais. Se eu tenho 100 mil reais para pagar, certo? Quanto eu preciso que entre de dinheiro? Eu preciso que entre 100 mil reais. Esses 100 mil reais tem que vir da onde? Tem que vir das vendas, concorda? Opa, então quer dizer que do momento que eu conheço as minhas despesas, certo? O que eu faço? Eu passo, automaticamente eu começo a ter minha projeção de vendas, concorda? Então, eu tenho 100 mil para pagar, eu preciso receber 100 mil, ok? Oh, mas espera aí, Silvio. O que eu vendo, se eu tenho 100 mil para vender, mas eu recebo 50 à vista e 50 a prazo. Então, quer dizer que eu vou receber 50 em junho e 50 em julho. Vai faltar 50? Opa, mas aí tem a outra questão que é o quê? Quando eu vendi em maio, 50% que eu vendi em maio eu recebi em maio e 50% ficou para receber quando? Em junho. Então, em junho, eu vou ter os meus 100 mil para pagar minhas despesas, desde que eu tenha 50 mil para receber do que eu vendi em maio e 50 mil daquilo que eu vendi em janeiro, que eu vendi em junho. Então, olha só, eu tive que saber tudo que eu tenho que pagar médio, certo? Eu tive que saber de onde é que vai entrar dinheiro. Para eu saber de onde é que vai entrar dinheiro, eu tenho que saber qual é a minha política de vendas para saber que 50% é à vista, 50% é a prazo. Comecei a criar metas de vendas, porque todas as minhas vendas, obrigatoriamente, as pessoas que estão relacionadas com vendas na minha empresa, sabem o quê? De tudo que elas venderem, a metade tem que ser à vista e a metade pode ser a prazo. Compreenderam? Como o fluxo de caixa, ele acaba me direcionando para toda a minha gestão. Porque daí vem o outro fato. Pô, se eu preciso de 100 mil de vendas, e suponhamos, para fazer 100 mil de vendas, eu gasto 30 mil reais de estoque. Quanto eu tenho que comprar de mercadoria? 30 mil reais.
Eu não tenho que comprar 50 e não tenho que comprar 20. Eu tenho que comprar 30, que é o quê? Para repor a mercadoria que eu utilizei. Até metas de compras nós começamos a colocar. Compreenderam? Então, com o fluxo de caixa, do momento que eu conheço a minha despesa, eu conheço a minha estrutura, automaticamente eu começo a fazer as minhas metas de gastos, começo a fazer as minhas metas de compras e as minhas metas de vendas, já começo a direcionar a forma que eu quero que a coisa funcione. Beleza? Então, mas eu queria fazer diferente. Ok, eu quero vender mais à vista e menos a prazo. Ok, então eu tenho que ter o quê? Capital de giro para conseguir manter um tempo a mais sem pagar. Mas eu não tenho capital de giro agora. Opa, então eu não posso adotar esse critério agora. Eu sou obrigado a esperar uns meses até onde eu consiga fazer meu capital de giro para aí sim botar a minha ideia para funcionar. Porque se eu botar a minha ideia agora, botar para funcionar, vender 70 a prazo e 30 à vista, em junho vai me faltar 20 mil reais para pagar a conta. Aí o que vai acontecer? Vou pagar juros no banco, aí os juros vai consumir toda a minha estratégia que eu tenho de alavancar o meu resultado. Compreenderam? Então, assim, ó, uma ferramenta que, baseado no que tudo a gente tem de ferramentas para poder analisar, o fluxo de caixa ele é relativamente fácil de fazer e ele traz para a gente um benefício incomensurável. É maravilhoso, certo? A gente consegue ter uma visão muito legal da nossa empresa sem ter um esforço muito grande. Então, ele é muito bacana. Compreenderam? Então, assim, ó, o que eu tenho, né, para montar o fluxo de caixa, o que eu vou trabalhar, tá? Eu preciso saber, né? As datas a serem consideradas devem ser sempre as datas de pagamento e recebimento. Compreender? É pagamento e recebimento, o dia que eu pago, o dia que eu recebo. As contas a pagar e a receber devem estar atualizadas diariamente, que daí eu consigo ter uma estrutura bem legal do que é real. Né? E saldos de caixa e bancos também tem que estar atualizado para ele fazendo a conta mensal. Compreenderam? Então, assim, ó, eu necessito dessas informações corretas para eu conseguir ter o quê? Para eu conseguir fazer um belíssimo fluxo de caixa, que não adianta fazer pela metade, tá? Agora, o que a gente pode analisar, então, no nosso fluxo? A capacidade de pagamento, porque, por exemplo, assim, ó, eu vejo que no meu fluxo de caixa, mensalmente, me sobra R$ 2.000. Eu pago todo o Prolabore, pego tudo bonitinho e me sobra R$ 2.000, beleza? Eu preciso comprar uma máquina. A máquina custa 100 mil, certo? Se eu tenho 2.000 de sobra, eu tenho uma situação. Eu espero 50 meses, certo? Junto os 100 mil e compro a máquina, ou eu financio a máquina. Aí eu trago a máquina, ela começa a operar e ela começa a se pagar, certo? Qual é o valor da parcela da prestação que eu posso assumir? Se todo mês, na regra, sobra 2.000, eu posso assumir no máximo R$ 2.000 de parcela, concorda? Porque se eu assumir mais do que isso, eu não vou ter dinheiro. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu já sei que pela minha capacidade de pagamento, eu posso comprar o equipamento, mas eu preciso comprar ele que a minha parcela fique em 2 meses. Então, eu sou obrigado a comprar em 80 vezes, por causa dos juros. Beleza, mas o que eu tenho que respeitar? A minha capacidade de pagamento. Perfeito? As metas de vendas e políticas de recebimento, como eu estava explicando antes, no que eu mostrei, né? Porque no momento que eu sei quanto eu preciso de dinheiro, automaticamente eu já tenho uma diretriz para passar para vendas. Povo, eu preciso que vocês me vendam nessas condições aqui, porque senão não adianta, eu não vou ter grana para pagar as contas. Compreenderam? A mesma coisa é a política de pagamentos. Por exemplo, assim, ó, se eu vendo em 30, 60, 90, pô, o pessoal de compras também tem que comprar em 30, 60 e 90. O que não pode é eu vender em 30, 60, 90 e pagar à vista porque eu ganho um desconto. Cara, essa falha de pagamentos que vai acontecer aqui, o que vai me fazer? Os juros vai acabar com toda a minha lucratividade.
Então, eu não posso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conciliar a minha data de pagamento com a minha data de recebimento para conseguir fazer o equilíbrio da conta, compreenderam? Certo? E depois, junto com a capacidade de pagamento, vem a história da política de investimentos, certo? Eu quero ou eu preciso comprar uma máquina? Se eu quero, certo? A pergunta que eu sempre tenho que fazer quando eu vou fazer um investimento: o que a empresa vai ganhar com isso? Certo? Então, eu sempre tenho que ter investimentos, que esses investimentos vão girar mais receita. Aí nós vamos ser felizes, compreenderam? Por exemplo, assim, eu quero pintar essa sala de azul, certo? O que eu vou ganhar com isso? Ou melhor, não eu vou ter a satisfação de ter minha sala azul. Mas para a empresa, o que isso aqui vai trazer de diferente para a empresa? Então, é isso que eu tenho que pensar. Quando eu estou analisando a estrutura empresarial, o fluxo de caixa, ele me mostra o quê? As maneiras que eu tenho de tornar a minha empresa mais rentável. Pintar a sala de azul vai ser o quê? É um prazer do dono da empresa, então ele tira do Prolabore, ele não vai tirar do valor da empresa, porque a empresa tem que gerar mais receitas. Compreenderam? E depois, o definir ações para equilibrar o resultado, é aquele exemplo que eu estava dando para vocês, que no dia 20 de fevereiro vai me faltar dinheiro. Então, eu já sei que eu já posso ir tomando atitudes, tentando melhorar meu preço, tentando baixar meu custo, já começar a procurar fornecedores que me vendam em umas condições melhores. Para quê? Para lá, daqui a 8 meses, eu ter meu caixa equilibrado. Isso é fundamental. Compreenderam? Então, assim, a estrutura do meu fluxo de caixa. Olha como ela é simples. Olha só, eu relaciono sempre a entrada, diminuo a saída, eu tenho meu saldo do mês. Somo com o saldo do mês anterior, eu tenho meu saldo no final do mês. Então, por exemplo, dia 30 de junho, certo? Vamos fazer assim, eu quero fazer o meu fluxo de caixa para junho. Então, eu vou fazer o seguinte: o que eu tenho previsto para entrar? 100. O que eu tenho previsto para sair? 90. Então, qual foi o meu saldo atual? 100 menos 90, sobrou 10, certo? No dia 31 de maio, eu estou esperando ter 5 de saldo. Meu caixa banco, eu vou ter disponível 5. Então, se no mês de junho me sobrou 10 e eu já entrei com um saldo de maio de 5, qual é o saldo que eu vou terminar no dia 30 de junho? 15. 10 mais 5, 15. Compreenderam? Então, o raciocínio está aqui. É simples. Onde é que está o detalhe? É eu saber exatamente o que eu vou incluir de vendas e o que eu vou incluir de saídas, certo? Uma dica: se vocês estão esperando receber 10, colocam 9. Sejam pessimistas na receita. Na saída, vocês fazem o contrário. Se vocês estão esperando pagar 10, coloca 11. Porque o que vai trazer? No cálculo que vocês vão fazer da previsão, ela vai estar mais apertada, certo? Aí vocês têm que tomar mais cuidado. Mas se as coisas acontecerem como deveriam, que o meu volume de entrada vai ser maior do que previsto e a saída menor que o previsto, eu vou ter uma grata surpresa positiva, certo? Então, isso é apenas uma forma que eu tenho de poder trabalhar mais sossegado ainda no meu modelo de cálculo. Compreenderam? Então, eu sempre adoto isso. Então, normalmente eu acerto meus fluxos de caixa por causa disso. Eu tenho sempre uma visão pessimista para a entrada e otimista para a saída. Compreenderam? Entendo menos entrada do que o previsto e mais saídas do que previsto. Então, olha só. Aqui eu coloquei aquele mesmo modelinho que nós temos, que estava ali na tela anterior, só que agora eu já exemplifiquei um pouco mais. Olha aqui, ó. Estão vendo? Eu coloco meus recebimentos à vistas, meus recebimentos a prazos, aí vai dar o quê? O total da minha entrada. Aí eu vou colocar meus custos variáveis, ó. Pagamento de matéria-prima, comissão, aqui. Comissões e impostos e meu custo fixo. Aí depois eu vou ter o quê? Total da minha saída.
Aí eu tenho o quê? A entrada menos a saída me dá o resultado do mês. Mais o saldo anterior, eu tenho do saldo anterior, que é o último dia do mês anterior, e eu tenho aqui o meu saldo no final do mês. Compreenderam? A estrutura é essa aqui. Não adianta inventar moda, certo? O que eu tenho que saber e aprender, que daí é olhando o passado da minha empresa, é entender qual o recebimento à vista, o recebimento a prazo e os pagamentos que eu tenho. Compreenderam? E a gente sempre precisa conhecer o passado para projetar o futuro, senão a coisa não funciona. Ó, aqui agora, né, vou dar um exemplo para vocês bem legal e bem bacana, com números, olha aqui, ó, certo? Acompanhem comigo, escuta só. Aqui no mês de janeiro, eu tenho a venda de 50% da minha venda, eu recebo em 30 dias, certo? Então, esse valor de 20 mil, ele é o quê? Ele é 50% do que eu vendi no mês anterior. No mês anterior, em dezembro, eu vendi 40 mil reais. Ok? Então, eu vendi em dezembro 40, 50% eu recebi em janeiro. A outra venda à vista eu vendi zero. Então, a segunda venda a prazo aqui é o quê? Eu tenho aquilo que eu vendia 2 meses atrás, eu tenho 50% para receber aqui, certo? Se eu recebi em janeiro, a venda ocorreu quando? Março, em novembro. Porque daí o que aconteceu? Eu vendi em novembro, a de 30 dias eu recebi em dezembro e a de 60 dias eu recebi quando? Janeiro. Então, qual é o meu valor então que eu tenho de receita de entrada de dinheiro? 40 mil reais. Perceberam? Só que esse 40 mil reais não é nada do que eu vendi dentro do mês de janeiro, porque eu recebi uma parte de novembro e uma parte de dezembro. O que eu vendi no mês de janeiro, eu estou recebendo uma parte em fevereiro e estou recebendo uma parte em março. Então, é esse entendimento que eu tenho que ter, que eu vender é uma coisa, mas o meu fluxo de caixa quer enxergar o quê? Quando o dinheiro entra para mim. Compreenderam? O momento que ele entra no meu caixa. Aí, eu tenho que seguir o mesmo raciocínio com a despesa, certo? Olha aqui, ó. A minha compra à vista, eu compro mercadorias, a matéria-prima à vista. Então, eu jogo aqui o meu valor, certo? O frete, ele é 3% sobre o faturamento. Tá? Ó, o imposto, 15% sobre o faturamento. Salário, comissões, 15%. Salários e encargos, eu joguei um valor. Por que isso aqui é importante saber o valor? Isso aqui é importante eu saber porque o meu faturamento muda. E o outro aspecto que a gente tem que analisar, meus caros, é assim, ó, o imposto, certo? O que eu vendi no mês de janeiro, eu vou pagar o imposto quando? No mês de janeiro? Não, eu vou pagar em fevereiro. O que eu vendi em fevereiro, eu pago em março. Compreenderam? Então, eu tenho que saber o que é minhas vendas, certo? Para eu saber qual é a data que eu vou pagar. A mesma coisa, a comissão. A comissão das minhas vendas de janeiro, elas entraram quando? Fevereiro. Eu vou pagar quando? Fevereiro. A de fevereiro, vou pagar em março. Então, eu tenho que respeitar essas situações, ok? É pagamento. Salários e encargos, aconteceu a mesma coisa. Eu pago o de janeiro, o salário do pessoal que trabalhou em dezembro, eu pago em janeiro, de janeiro em fevereiro, e assim por diante. 13º e férias. Eu pago quando 13º e férias? As férias eu pago de vez em quando, porque o funcionário sai de férias de vez em quando. Mas agora, 13º eu vou pagar quando? Só no dia 30 de novembro e no dia 20 de dezembro. Concorda? O INSS sobre esse 13º. O INSS sobre esse 13º, eu pago no dia 20 de dezembro. Entendeu? Como tem que ficar ligado. O FGTS sobre o 13º, eu pago só no dia 7 de janeiro. Então, essas variações
que eu tenho que entender dentro da minha estrutura e ir gerenciando e ajustando as datas aqui no meu recebimento. Ó. Aqui eu tenho a retirada dos sócios. Então, olha só, eu tenho uma entrada no mês de janeiro de 40, compreenderam a entrada, né? E tenho uma saída de 36.200. Quanto foi o resultado do meu mês? 3.800. No dia 31 de dezembro, eu tinha quanto de saldo de caixa e banco? 2,5. Se eu tinha, no dia 31 de dezembro, 2,5, e janeiro me rendeu mais 3.800, olha que coisa linda. No final de janeiro, eu vou estar com 6.300. Compreenderam? Agora eu tenho que olhar esse mesmo raciocínio para fevereiro. Só que daí, fevereiro, eu vou usar o quê? O meu saldo final de janeiro é o meu saldo anterior de fevereiro. Ó. De março, o saldo final de fevereiro é o de março. O meu saldo final de março é o meu saldo anterior de abril. Ok? Então eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo sempre esses meus ajustes e vou tendo. E eu vou enxergando. Olha aqui, ó. No mês de janeiro tá legal, no mês de fevereiro tá legal. Olha aqui, ó. Quanto dinheiro eu já tenho? Só que olha aqui o que aconteceu em junho. Ó, eu tinha 22.540 em abril. Opa, vamos gastar dinheiro, certo? Mas olha aqui o que me aconteceu em junho. Em junho, eu tive um recebimento pequeno porque eu vendi pouco, porque a metade de abril está aqui e a metade de maio está aqui, certo? É quanto entrou de dinheiro. E eu ainda gastei mais paguei mais do que o normal também, porque eu paguei um pouco mais de matéria-prima. Olha aqui o que aconteceu. No mês, entrou 20, saiu 31, certo? Aí, quanto ficou? O meu saldo anterior era 17. Quanto é que eu terminei o mês? Com 6.740. Então, se eu tivesse tirado daqui, ó, tô com 22, vou tirar 20 mil para comprar um carro para mim. Vamos comprar um carro do ano aí. Aí o que ia me acontecer em junho? Em junho eu não ia ter dinheiro para pagar minhas contas. Então a ideia é justamente isso: eu enxergar que às vezes eu tenho dinheiro na minha conta, mas mais para frente eu vou precisar dele, porque eu posso ter a sazonalidade das minhas vendas. Olha aqui, ó, 40, 40, 32, 20, 20. Entendeu? Aí ele vai retomar em junho. Só que esse junho eu só vou começar a receber em julho e agosto. Então, assim, ó, aqui eu tive uma baixa de vendas que repercutiu no caixa. Uma grana legal em abril, mas essa grana legal em abril eu preciso para quanto? Para junho. Ela não está disponível para mim. Então, a ideia do fluxo de caixa é justamente eu me prevenir dos meus gastos para eu não me complicar. Compreender? Então, assim, ó, as providências que a gente toma para melhorar um fluxo de caixa negativo. Tá? Mas antes eu quero só fazer um comentário. Por exemplo, assim, ó, nós estamos com esse problema do corona, né? Como vocês sabem, né? Então, o que acontece? Agora a gente está com pouca receita, nós estamos jogando para frente imposto, parcelamento, parcela de banco, nós estamos jogando tudo para frente. Nós estamos pedindo dinheiro emprestado para se manter para o banco, tudo bonitinho, ok? Beleza? Beleza. Só que o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos ter que pagar esse negócio, certo? Então, no segundo semestre, nós vamos ter muitas contas que nós deixamos de março, abril e maio para trás para pagar. Então, o segundo semestre, ele vai ser pesado de pagamentos. Só que, em contrapartida, a gente não sabe até onde vai ser a nossa recuperação de vendas. Compreenderam? Eu consigo prever muito legal as minhas vendas, os meus custos, mas eu não consigo prever o quê? Eu não consigo prever minha receita. Então, nesse momento, eu tô legal de grana, mas provavelmente no segundo semestre eu vou me enrolar. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Fazer esse fluxo de caixa o mais rápido possível, fazer para 12 meses, para enxergar como é que vai ser meu segundo semestre. Porque quando chegar no segundo semestre, eu vou ter que pagar minhas contas e provavelmente o banco não vai negociar nada. Eu vou ter que eu vou precisar de crédito, mas eu já gastei os meus créditos para pegar dinheiro emprestado de terceiro, agora nessa época. Aí quando chegou lá, eu vou estar sem capacidade de pedir empréstimo. Aí o que vai acontecer? Cara, eu vou ficar com uma bomba na mão.
Não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Faz o fluxo de caixa já ultrapassando dezembro para enxergar o segundo semestre, para ficar mais tranquilo em relação à virada do ano. Compreenderam? Então, assim, ó, providências que eu posso fazer para melhorar meu fluxo de caixa. Eu posso fazer o quê? Negociar com fornecedores quando o resultado for negativo, melhorar as metas de vendas, ajustar os preços de vendas, determinar quais produtos devem ser vendidos, diminuir estoque, beleza? Ter estoque do que é necessário, diminuir o prazo de recebimentos, né? Vender à vista, que é o nosso sonho, aumentar o prazo de pagamento. Normalmente a gente faz diferente, né? A gente vende em 150 dias e paga à vista, mas deveria ser o contrário, deveria receber à vista e pagar em 150 dias. Conter investimentos ou redirecionar investimentos que se paguem, beleza? Investir, mas investir com responsabilidade que venha me trazer retorno, certo? Política salarial desconforme com a produção, tipo assim, eu tenho uma capacidade produtiva para fazer 1 milhão de vendas, mas historicamente eu faço 100. Pô, para que eu preciso ter uma estrutura desse tamanho? Diminui para 100, depois vai crescendo devagarinho, certo? Divisão de lucros e pagamentos de prolabores desproporcionais à capacidade da empresa, certo? Isso na pequena e na média empresa é um problema, certo? E definir uma política de crédito pé no chão que ajuste o fluxo de caixa da empresa, compreenderam? Então, assim, ó, pontos a serem considerados que eu gostaria que vocês entendessem no fluxo de caixa. Que o fluxo de caixa a gente não calcula lucro, apenas a gente só vê sobra de caixa. Então, se vocês olham para o fluxo de caixa e vocês dizem que a empresa deu lucro ou eu tenho margem pelo fluxo de caixa, esquece. Ele não serve para isso e ele não te dá essa informação. Fluxo de caixa, ele serve apenas para saber se eu tenho ou não tenho dinheiro para honrar meus compromissos, certo? E quando renegociar um título, altere o contas a pagar e a receber. Por que esse ponto é importante? Porque, assim, no dia a dia, eu vejo que as pessoas têm a dívida, renegociam e deixam o título passado. Aí eles não jogam para frente. Aí depois, quando eu olho o fluxo de caixa para frente, ele está muito legal. Só que, na realidade, eu tenho uma conta atrasada que eu já renegociei. Então, assim, ó, é um ponto que... São dois pontos que eu tenho que ficar sempre ligado, porque senão eu acabo estragando um fluxo de caixa muito bem feito e muito bem estruturado. Compreenderam? E a ideia, então, né, para finalizar, a ideia o que é? Do fluxo de caixa é trazer qualidade de vida, porque você para de administrar o dia a dia e tu começa a administrar a tua empresa mais para frente. Aí tu pode resolver os problemas com mais tranquilidade. Porque se eu preciso de dinheiro hoje para pagar a minha conta, o que eu faço? Hoje eu vou lá no banco, peço para o gerente e pago os juros que ele quiser. Agora, se eu estou enxergando que eu vou ter problema daqui a uns meses, eu posso me preparar para resolver aquele problema sem depender de nada, sem depender de juros, e aquele dinheiro que eu iria pagar de juros acaba ficando no fluxo da empresa. Então, esses pequenos detalhes que eu vou resolvendo. E o outro ponto é o seguinte, ó, o que acaba com o fluxo de caixa não são grandes valores, são pequenos. Porque os grandes valores, se eu perguntar para vocês, vocês sabem exatamente o que tem que pagar. Mas o que acaba com o teu capital de giro, o que destrói, são aqueles valorzinhos pequenininhos do dia a dia. Né? Por exemplo, assim, né? Um cafezinho todo dia de manhã na padaria. 10 pila. 10 pila por dia não é muito. Mas agora, se eu somar 20 dias, já são 200, certo? Aí tu começa isso, começa aquilo, o almoço e coisa e tal. Quando tu vê, tu gasta um monte de dinheiro que tu poderia economizar, certo? Então, a ideia do fluxo de caixa é fazer o quê? É eu ser mão fechada e administrar o dinheiro que é difícil ganhar da melhor maneira possível. Tranquilo? O que eu tinha para dizer para vocês é isso. Agora fico aberto a perguntas, né, para esclarecendo alguns pontos que eu não consegui deixar claro para vocês. Por favor, fiquem à vontade, meus caros. Silvio, ainda não recebemos nenhuma pergunta aqui, então aproveito a oportunidade para informá-los
pede que vocês podem mandar todas as suas dúvidas aqui no chat. As questões que vieram foi sobre o acesso a essa ferramenta de fluxo de caixa, mas eu indico a darem uma olhadinha no sebrae.com.br, que nós temos várias ferramentas lá. Agora chegaram algumas perguntas que eu vou ler para você. Como calcular o capital de giro? Eu gosto, o capital de giro é assim, ó, certo? Olha aqui, ó. Eu vou aproveitar o meu exemplo, certo? Aqui no caso, eu sempre olho, né, qual é o meu pior mês que eu tenho para pagar, certo? Então, se eu for olhar aqui, eu tenho todos os dias tão positivo. Então, eu tenho um capital de giro legal. Agora, suponhamos que esse mês de maio, ele me deu 10 mil negativo, certo? Dentro das contas, ele me deu 10 mil negativo. Então, esse 10 mil negativo seria o meu pior momento de fluxo de caixa, ok? Então, o que que acontece? Eu, obrigatoriamente, se em maio eu vou ter 10 mil negativo, obrigatório em abril, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que fechar o mês de abril com 10 mil positivo, para poder cobrir o buraco que eu tenho em maio. Então, a melhor maneira que eu tenho na minha montagem é olhar o seguinte: qual é a minha necessidade de capital de giro? É o pior, eu faço para 12 meses. O mês que eu tiver o maior saldo negativo é o mês que é o valor que eu preciso de capital de giro. Ok? Deixa eu ver as outras perguntas. O Renato, né? Mas quando não se tem outra alternativa, podemos pegar junto ao banco. O banco é o seguinte, pessoal. O banco ele tem que ser nosso aliado, ok? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar sempre em o valor que eu pegar no banco, a hora que ele vai causar menos estrago na minha empresa. Então, o que que acontece? Antes de pegar o dinheiro no banco, eu tenho que entender o que está acontecendo. Claro que nós estamos numa situação que as empresas estavam com dinheiro, aí de repente acabou o faturamento, a gente ficou sem dinheiro, nós somos obrigados a recorrer ao banco. O que que nós temos que fazer? Nós temos que buscar o banco que me tem a menor taxa, certo? Mas vamos esquecer que nós estamos na pandemia, tá? Vamos esquecer na pandemia. Quando que eu vou recorrer ao banco? Eu vou recorrer ao banco quando eu vou fazer um investimento. Porque dentro do meu investimento, eu vou comprar uma máquina, essa máquina ela tem que fazer o quê? Ela tem que devolver a parcela que eu vou pagar no banco, ela tem que me devolver os juros, cobrir os seus custos e me dar lucro. Então, recorrer no banco é interessante quando eu vou criar uma forma de devolver o dinheiro sem mexer no meu fluxo de caixa. Caso contrário, eu só vou no banco, né? Caso contrário, se eu for no banco para cobrir conta, eu sempre vou perder, certo? Só que aí a questão é a seguinte, de novo, vamos esquecer a pandemia. Num ano normal, beleza? Chegou num determinado mês, eu estou sem dinheiro, eu preciso ir no banco. O que que eu tenho que fazer? Primeiro, entender no meu movimento de caixa, nos meses anteriores, o que que me levou a gerar o problema. Porque se eu tô sem dinheiro e não aconteceu nada extraordinário, eu fui lá, eu busquei dinheiro emprestado, no mês que vem eu tenho dois problemas. Porque no mês que vem vai me faltar dinheiro e eu vou ter que pagar a parcela. Então não adianta eu buscar dinheiro quando eu tô num círculo vicioso que está me gastando todo o meu capital de giro. Eu primeiro tenho que resolver meu problema, entender se é pouca venda ou é muito custo, equilibrar. Quando eu equilibrei, aí eu busco dinheiro, porque se eu botar o dinheiro numa empresa desequilibrada, o dinheiro ele vai sumir, ele vai ser triturado. Compreenderam? A Erlane, boa tarde. Para prestação de serviço, o modelo de fluxo de caixa muda? Não, o raciocínio é igual. A única coisa que tu não vai ter é a compra da mercadoria, mas pode manter o mesmo modelo, certo? Graziela, quando devemos colocar as entradas no início ou no final do mês? Se trabalhares com o mês fechado, como eu tenho aqui, indiferente, certo?
Mas agora, se tu trabalhar por dia, era interessante que tu mais ou menos tivesse uma previsão de recebimento, pelo menos por semana, para ele não ficar muito, porque senão, se tu botar ele no final do mês, ele vai e a receita entrar durante o mês, a realidade não vai condizer com o teu valor. E quando tu for olhar teu fluxo de caixa, o mês vai ser ruim, só vai ficar bom no final do mês. Se tu inverter, colocar no meio do mês, o que vai no início do mês, o teu fluxo de caixa previsto vai estar sempre legal, mas não é realidade. Então, eu sugeriria colocar no meio colocar semanalmente, pelo menos, para ficar um negócio mais equilibrado. Ok? Elizabeth, quanto deve ser a reserva financeira? Eu vejo o seguinte, a reserva, tu teria que ter um fluxo de caixa, certo? Pelo menos para te cobrir um mês de custo, certo? Porque o que vai acontecer? Por exemplo, nesse exemplo que está aqui na tela, eu tenho 24 mil aqui, mais ou menos em média, isso aqui dá 26 mil de pagamento mês. Eu diria para te ter um mês, pelo menos, certo? Ah, mas era legal ter 3, 4. Mas também não era legal tu pegar os outros 2 meses, fazer um investimento na empresa crescer para ela ter mais resultado? Então, a gente deve ser precavido, concordo com vocês, mas eu também posso fazer o dinheiro trabalhar por mim e render para mim. Então, o que eu sugeria? De um custo médio, pelo menos um mês era interessante, tá? Qual o melhor argumento para uma empresa familiar separar as contas pessoais da conta da pessoa jurídica? Eu diria para ti que o melhor argumento é o seguinte, que a empresa ela tem que remunerar, porque o sócio ele tem 2 relacionamentos com a empresa. Ele tem que ter uma relação de empregado, quando ele trabalha na empresa, e uma relação de sócio, quando ele tem a divisão de lucros, que são 2 momentos, certo? Então, o que acontece? Para ter capacidade de investimentos, eu preciso saber quais são meus gastos. Então, para eu saber meus gastos, eu preciso que os sócios tenham um valor fixo de retiradas mensais para a gente poder ter a visão de quanto a gente pode investir para crescer. Porque se o sócio ficar tirando o que quer, tu vai estar sempre preocupado se vai ter dinheiro para investimento. Ok? A Graziele, todo ano devemos fazer uma nova planilha? Não, eu olho o seguinte, ó. Hoje tu vai fazer de junho a maio do ano que vem, certo? Terminou o mês de junho, tu já vai fazer julho. Tu sempre vai fazendo um mês para frente para te enxergar 12 meses. Tu não faz 12 meses, quando acabou faz de novo. Não. Tu faz 12 meses, terminou o mês, faz um mês lá na frente. Terminou outro mês, ou para frente. Então, tu sempre vai ter nesse ciclo 12 meses para olhar de fluxo de caixa. Ok? A Rosane, como mudar o mindset dos clientes que usam o caixa da empresa para uso pessoal e estão à beira do precipício? Cara, isso eu diria que é uma forma de disciplina, beleza? As pessoas têm que entender, têm que explicar como a retirada de dinheiro de dentro da empresa, tu vai tirando a capacidade de renovação, de inovação, de crescimento, certo? Na minha experiência como consultor, utilizar o fluxo de caixa e mostrar as deficiências da empresa pelas retiradas de sócio foram muito prósperas, digamos assim. Foi mais fácil de conseguir mostrar para os sócios essa situação através do fluxo de caixa que qualquer outra ferramenta, certo? A Maiara, fluxo de caixa é ideal que eu faça as vendas e acompanhe para que seja 50% direito no débito e no crédito. Esse é o cenário ideal? Não. O cenário ideal é o cenário que o teu cliente compra, porque tu pode estar no mercado que o teu cliente compra 100% no cartão. Então, não adianta tu querer colocar uma regra que tem que vender à vista, porque ele não vai vender. O que tu tem que fazer é, dentro do teu preço, calcular quanto vai ser esse custo da venda do cartão e quanto custaria a antecipação. Cobra do cliente esses juros, bota no teu preço de venda. Então, automaticamente, tu vende parcelado para ele e antecipa o valor. Tu também vai ser feliz. O cuidado é o quê? Que os juros da antecipação tem que ser cobrado do cliente. Tu não pode bancar isso, certo?
Pergunto isso porque meu negócio, as funcionárias, para não sair para tocar dinheiro no caixa, vende a maioria no cartão, seja no débito ou crédito, sem problemas, certo? É como eu expliquei antes, não é problema vender no cartão. Se a única questão, se tu precisa do dinheiro à vista, cobre os juros da antecipação do cliente, bota dentro do teu preço de venda e depois antecipa. A gente vai ser feliz de qualquer jeito. Alisson, eu posso dizer que um DRE gerencial é o fluxo de caixa realizado, ou seja, batido com as entradas e as saídas de banco? Não. Demonstrativo de resultado é uma coisa, fluxo de caixa é outra, certo? Não existe, quando eu falo num DRE gerencial, é quando eu estou tratando dentro da minha, quando eu faço um demonstrativo diferente da contabilidade. Eu coloco o quê? Eu coloco uma depreciação diferente, certo? Eu coloco alguns custos que na contabilidade eles tratam, tipo assim, ou alguma despesa que eu posso tratar como investimento na vida real, mas lá na contabilidade eles têm que tratar como custo. Isso é um DRE gerencial. São mudanças de contas que, em vez de tratar como despesa, eu trato como investimento ou vice-versa, coisas desse tipo, certo? Fluxo de caixa é outra coisa. Fluxo de caixa é o que eu estava ensinando aqui, que é a relação de pagamento e recebimento. Compreendeu? São duas ferramentas completamente diferentes e duas ferramentas com análises completamente diferentes. O Fábio pede para explicar melhor o que quer dizer esse percentual de 30% para compra no valor do material à vista. Não, aqui é que o que acontece? Para montar esse modelo para vocês, eu defini que a minha compra vai ser 30% do faturamento, beleza? Então, esse 30% aqui é um número aleatório que eu joguei só para fechar o meu cálculo aqui. Tu tens que olhar lá na tua empresa qual é o percentual real que tu tens, ok? Esse aqui é um número fictício meu para trabalhar didaticamente aqui em sala, aqui nessa sala virtual, ok, Flávio? O pessoal está perguntando se você pode disponibilizar essa planilha. É que essa planilha aqui ela está em PDF, certo? Eu só criei ela para aula, né? Até a Camila já comentou que ela vai dar uma olhada no material do Sebrae, um fluxo de caixa legal no material online para ser disponibilizado, certo, Camila? Alisson, pela sua experiência no ano de 2020, é um ano para se fazer investimento ou salvar caixa? Eu digo que é para salvar caixa, certo? Se as coisas retomarem, né, for melhorando, aí aquele dinheiro que eu tenho em caixa eu faço investimento. Mas neste momento, como financeiro, eu faço retenção de dinheiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Ok? Mais alguma pergunta, meus caros? Mais alguma coisa? Acho que era isso, Silvio. Eu estou enviando agora aqui no chat uma planilha de fluxo de caixa que tem disponível no portal do Sebrae. Ah, legal, legal. Legal? Pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, e principalmente a presença do Silvio, por ter trazido esse conteúdo tão rico. Nós tivemos uma audiência muito legal, várias participações, o pessoal está muito feliz, agradecendo. E eu gostaria de convidá-los para se manterem conectados para as próximas palestras dessa semana. Nós teremos palestras todos os dias. E também para que chequem todo o conteúdo que o Sebrae tem gerado nesse momento de crise no sebrae.sc/coronavírus. Muito obrigada novamente e nos vemos na próxima. Então, Tchau, tá bom. tchau. Agradeço a participação. Espero ter contribuído para o desenvolvimento de vocês como empresário, pessoal. Abraços e felicidades.
Assim. Que cara mais chato, mano.